adoração ao nosso Deus, mais um momento de comunhão, mais um momento ao qual nós estamos juntos para celebrar ao Rei, para dizer aquilo que Ele é para nós, para demonstrarmos o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos perto de nós. Amém? Desde já agradecemos por você abrir as portas da sua casa, nos deixar entrar junto com essa equipe aqui maravilhosa para adorar o Senhor. Nós nessa noite possamos ser resposta para a sua vida de alguma forma. Amém, queridos? Vamos declarar a figueira, adorando o Senhor. Deus é bom. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que teus braços eu encontro
sei que você não pode estar aqui conosco, mas é como não, você está participando de um culto. Glorifica o Senhor. Quando você concordar com alguma coisa, diga amém, dá glória a Deus, amém? É um culto, porque Deus está na tua casa. A palavra dele nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Se você está na sua casa aí com alguém, clamando ao Senhor, pode ter certeza, Ele está aqui com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vira para a pessoa que está aí com você, perto de você, fala para ela assim: está difícil, está complicado. Queridos, hoje foi assim difícil, sabe? Saudade de sair, de ir na casa, de estar com as pessoas. Mas fala que ela vai valer a pena. Tudo isso que nós estamos passando vai valer a pena. Pode ter certeza, queridos. Porque o nosso chamado é maior. Deus em nossas vidas é maior. Ele é bom o tempo todo, amém? Nós não compreendemos os caminhos do Senhor. Nós não sabemos como Deus trabalha, como Deus age. Deus, Ele é inexplicável. Não tem como compreender Deus. Mas mesmo assim nós vamos te adorar, te engrandecer. Conheço os seus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva
pena abrir mão dos seus sonhos, vale a pena abrir mão de quem você é, vale abrir mão de pai, de mãe, de família por Jesus, vale a pena largar a mão deste caminho tortuoso por Jesus, vale a pena, porque o nosso chamado não é para agora, o nosso chamado não é para este mundo, o nosso chamado é para a eternidade com Cristo. Tudo isso é tudo vai passar, a alegria deste mundo vai passar, a dor deste mundo vai passar, mas aquele que estiver com Cristo vai ter vida eterna, é para a eternidade, queridos. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, já valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Quando nos encontramos com Cristo, vamos dizer: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Quando aquele grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Senhor. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo te seguir, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo servir a ti, Jesus. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Aleluia. Vale a pena, Deus. Vale a pena. Deus é bom. Glória a Deus. Tem mais uma canção, mas eu vou deixar ela para o final. Amém? Nós vamos para a palavra e eu encerro com essa canção. Amém, queridos? Prepara a sua espada aí. Prepara a sua Bíblia. Sobre ele. Amém? Deus é bom o tempo todo. Queridos, você pode abrir comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Amém. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 11, mas eu gostaria de te dizer a respeito do capítulo 15 inteiro de Lucas. Jesus, no capítulo 15 de Lucas, ele está falando sobre 3 parábolas, que é a parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida e
a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Né? Então Jesus, nesse capítulo, ele conta 3 parábolas para ilustrar uma situação, para mostrar para os fariseus que ali estavam. Porque Jesus, ele apregoava a palavra, Jesus disseminava o evangelho por onde ele quer que ele passava, Jesus, por onde quer que ele ia, ele curava, ele libertava e ele transformava. E ainda hoje, o mesmo Jesus, aonde quer que ele entre, onde é deixado entrar, ele entra e muda as nossas vidas. E certa vez Jesus estava pregando, e sempre tinha aquelas pessoas perto de Jesus ali, e como sempre os fariseus, queridos, sempre tem os fariseus. O fariseu é aquele que aguça a nossa fé. Fariseu, sem o fariseu nas nossas vidas, nós não conseguimos enxergar direito o amor. O que é isso, pastor? Tem que ter aquele que condena, tem que ter aquele que aponta o dedo, tem que ter aquele que critica, para você enxergar que você não deve apontar o dedo, que você não deve criticar. Era necessário o fariseu ali na época de Jesus. Se não tivesse o fariseu, Jesus, eu creio que não teria dito essas 3 parábolas. Eu vejo que essas 3 parábolas foi graças aos fariseus. Essas 3 parábolas. Então Jesus aqui mostrando para o fariseu, olha, na primeira parábola, que é das 100 ovelhas, eu vou deixar as 99 e vou atrás daquela que está perdida. Porque aquela que está perdida, ela não sabe o caminho. Então é melhor me preocupar com aquela que está perdida do que com aquelas 99 que estão guardadas lá no aprisco. E também tem a parábola da dracma perdida. Lembra daquela mulher que tinha perdido a sua dracma? E quando ela encontrou, ela se alegrou, chamou seus amigos, suas amigas, para celebrar com ela aquela dracma que ela tinha perdido. Queridos, assim é um que está desviado, um que está perdido, quando ele encontra o caminho, quando ele volta para os caminhos do Senhor. A alegria no céu. Os céus se alegram, os anjos se alegram, quando um perdido encontra o caminho. E aqui nós vamos estar ministrando sobre o filho pródigo, o filho que se perdeu. Mas eu gostaria de dar ênfase, não ao filho que se perdeu, mas também ao filho que ficou e ao pai. A gente sempre ministra sobre o filho pródigo, né? Sempre sobre aquele que foi, mas nós não ministramos muito sobre aquele que ficou e sobre a característica, sobre a visão do pai. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhe partiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos ou apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas ou bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o visitou, o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado para o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias, glória a Deus, Senhor, pela tua palavra que é vida, pela tua palavra que é eficaz. Gostaria de começar a ministração dessa palavra pelo filho que ficou. Depois nós vamos entrar um pouco no filho que foi. Mas o filho que ficou é que chama a nossa atenção nessa noite. Queridos, há uma divisão aqui. Nós podemos dizer que o filho pródigo, aquele filho que se foi, é a igreja. É aquele que aceitou Jesus, é a igreja hoje. O pai aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus. E nós podemos chamar o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Aquele que tem mais experiência dentro da igreja. Aquele que muitas vezes já trabalha. Aquele que muitas das vezes dentro da igreja já exerce um ministério. Aquele muitas das vezes dentro da igreja que é pau para toda a obra. Nós podemos classificar como este filho mais velho. Queridos, sabe qual é o maior defeito do filho mais velho? Não foi nem a atitude que ele teve para com seu irmão. Não foi a atitude para que ele teve com seu irmão. O defeito do filho mais velho é saber cuidar de todas as coisas do seu pai. É saber cuidar dos animais do seu pai. É saber lidar com os empregados do seu pai. Mas não conhecer a essência do coração do seu pai. Muitos de nós estamos dentro da igreja. Estamos trabalhando para o Senhor. Estamos colocando a mão no arado. Fazemos parte de ministério. Trabalhamos para o Senhor. Mas não conhecemos o Deus que nós servimos. O nosso maior erro é não conhecer o coração de Deus. Como é o coração de Deus? O coração de Deus é um coração que ama. O coração de Deus é um coração que busca diferentemente de qualquer situação.
Esse é o coração do nosso Deus. Para você que está ouvindo essa palavra nessa noite, para você que está na sua casa, você, filho, conheça o coração do seu pai. Você conhece o coração do seu pai? Você sabe como o seu pai agiria numa situação como essa? Sabe o que é interessante? Porque eu já vi casos de você ir em algum lugar que o pai não estava, mas o filho mais velho estava, e ele estava respondendo pelo pai, e o filho agiu da forma como que se o pai estivesse. Não, eu vou vender para você nesse valor, porque esse seria o valor que o meu pai venderia. Eu vou agir com você dessa forma, porque o meu pai agiria com você dessa forma. Isso é conhecer o coração do pai. Isso é estar junto com o pai. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? Não adianta nós andarmos com Jesus. Não adianta nós conhecermos Jesus. Não adianta nós trilharmos o mesmo caminho de Jesus se nós não entendermos o coração de Jesus. Como é o coração de Jesus? Quer saber o coração, como é o coração de Jesus? Encosta a sua cabeça no peito dele. Esteja íntimo dele, esteja próximo dele. E você vai saber como é o coração de Jesus. Amém? Hoje é corrido, viu, queridos? Então, é aquele telegrama. Estou falando rápido que antes que comece a subir as plaquinhas. Estou te avisando, tem as plaquinhas abençoadas ali. Então, esse é o filho mais velho. Agora eu queria falar para você um pouco do filho que se foi. Eu quero contar para você um pouco do filho que se foi. É aquele filho que tem tudo dentro de casa. É aquele filho que cresceu no Evangelho. Vamos dizer, lembra aquele filho que cresceu no Evangelho? E aquele filho que desrespeitou o seu pai, que virou as costas para o seu pai. Queridos, quando você tem o seu pai ainda em vida, e você chega para ele e pede para ele a sua herança, é como se você estivesse dizendo para ele: pai, você morreu para mim, eu quero o que é meu. Eu estou virando as costas para você neste momento. Pai, me dá o que é meu. E o mais interessante aqui, queridos, é que o pai deixa. O pai deixou. Não, meu filho, eu vou te dar o que é seu, você vai viver a sua vida. Sabe o que nós aprendemos com isso? Você conhece, sabe quem é seu pai, você tem a sua casa, você tem a sua morada, você tem o seu pão todos os dias. Mas se amanhã ou depois se virar e falar assim: eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais estar na igreja. É uma decisão sua. Você acha que Jesus vai buscar você, vai correr atrás de você? Ele deixou bem claro aqui. A dracma perdida, ela não teve culpa. A dracma se perdeu. A ovelha poderia ter buscado outro pasto e saiu desgovernada, porque a ovelha ela tem esse problema. A ovelha, qualquer coisa distrai ela. Se a ovelha estiver passando perto de um arbusto, o arbusto mexer, ela larga o bando e vai ver o que está acontecendo naquele arbusto. Às vezes tem um lobo escondido ali, ela não sabe. E Jesus, sabendo disso, por que ele disse que ele iria buscar essa ovelha perdida? Porque às vezes ela foi comer em um outro pasto mais longe e se perdeu, e ele foi buscar. Quem é essa ovelha perdida, queridos? É aquele que ainda não ouviu, aquele que ainda não conhece o Evangelho. Aquele que não conhece o Evangelho, aquele que não ouviu o Evangelho, aquele que ainda não tem uma experiência com Jesus, é como se fosse uma ovelha perdida. E lembra que não fomos nós que escolhemos Jesus, mas Jesus que nos escolheu. Quando nós somos escolhidos por Jesus, não somos nós que vamos até Jesus, mas é Jesus que vem ao nosso encontro.
Então, quando nós ainda não encontramos, não tivemos um encontro com Ele, Ele vem nos encontrar. Eu estava perdido e me encontrei em Cristo Jesus. Aquele farol lá que não para de brilhar. Aquele farol que ilumina os meus pés. Aquele farol que me mostra o caminho. Jesus foi ao encontro da ovelha perdida. Mas o pai, o interessante é que o pai não foi ao encontro do filho que foi embora, porque é uma escolha. O que eu quero te dizer, nós escolhemos qual caminho nós vamos percorrer. Nós somos donos do nosso destino, nós escolhemos o que nós queremos fazer com a nossa vida. Eu escolho, mas eu tenho que ter consciência que as minhas escolhas têm consequência. Aquilo que eu determino e escolho para a minha vida hoje, pode fazer efeito na minha vida daqui a 10 anos, mas ela vai ter o seu efeito. Se você escolheu mal o seu marido, se você escolheu mal a sua esposa, vai ter as consequências. Se você escolhe o pecado ao invés da graça, vai ter as consequências. Porque o ser humano, ele é movido por escolhas. E as nossas escolhas podem nos levar a Deus, quanto podem nos levar ao inferno. Vida ou morte, o que vais escolher? Qual é a sua escolha? O filho pródigo escolheu viver a sua vida, escolheu sair debaixo da proteção do seu pai. Quantos nessa geração têm escolhido sair debaixo da casa do seu pai, debaixo da autoridade do seu pai? Eu não estou falando do seu pai terreno, não. Eu estou falando do seu pai espiritual. Estou falando de Deus. Quantos escolhem sair da presença de Deus para viver a sua vida, para fazer o que quer da sua vida, para que não seja incomodado por ninguém? Quer viver sua vida relaxadamente, viver a sua vida do jeito que você quer viver. Não tem que dar satisfação para pastor, não tem que dar satisfação para ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Isso aí. Vai lá, pega o que é seu e Deus te dá. Toma. Pai, me dá o que é meu. Toma, meu filho. E outra coisa, esse filho não tinha intenção de voltar. Ele, quando ele saiu, ele não tinha intenção de voltar. Ele foi com passagem só de ida. Muitos de nós estamos comprando passagem só de ida. Estamos escolhendo este caminho sem volta. E a palavra de Deus nos diz que ele foi e gastou tudo o que ele tinha. Houve grande fome no país onde ele estava, houve grande fome no lugar onde ele estava. E ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha foi perdido. Queridos, sabe o que nós aprendemos com isso? Nós saímos da presença de Deus, vamos viver a nossa vida, que é uma vida que chama atenção. Ninguém sai da presença de Deus e vai para algo que não acha que é bom. Não, eu quero dizer para você, o pecado é algo bom. O pecado é algo bom não. O pecado é algo prazeroso. Porque se o pecado não fosse prazeroso, ninguém praticava o pecado. O pecado ele é prazeroso e ele quis viver essa vida de pecado. Ele queria levantar a hora que quisesse. Ele queria comer o que ele quisesse comer. Ele queria beber o que quisesse beber. Ele queria estar com a mulher que ele tinha vontade de estar. Não tinha que dar obrigação para o seu pai, não tinha que dar satisfação para ninguém. Quantos de nós temos vivido esse tipo de vida e temos nos perdido, gastando aquilo que Deus nos deu, gastando a riqueza que Deus nos deu, gastando o melhor que Deus nos deu, aquilo que Jesus conquistou na cruz
por mim e por você. E aquele homem gastou tudo que ele tinha, queridos, e ele foi viver com um homem que apacentava o que? Porcos, para um homem que criava porcos. Para um judeu que não tocava, o judeu não tocava em porcos, porque era um animal considerado impuro. E esse homem chegou ao ponto de desejar comer da comida que os porcos comiam. Houve um desejo dele se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Sabe o que acontece com isso? Que nós entendemos? Quando você está na casa do seu pai, quando você está direcionado por Deus, você vê uma situação que você nunca vou querer comer comida de porco. Que é isso, tocar em porco? Não. Você vai até falar com outros, não coma de comida de porcos, mas quando você sai da presença de Deus, você afunda tanto, você desce tanto, que quando você assusta, você está em um lugar onde seu pai não te gerou para estar. Você está comendo aquilo que o seu pai não te gerou para comer. Você está em um ambiente que vai contrário a tudo aquilo que Deus desejou para a sua vida. E você deseja comer comida de porcos. Mas a essência que está dentro de ti e está dentro de mim, queridos, aquele que já se assentou um dia na mesa com o Pai, aquele que sente o cheiro das roupas do Pai, aquele que conhece o coração do Pai, quando ele chega em uma situação como essa, por mais que seja difícil, ele acorda, opa, ele começa a olhar ao seu redor, gente, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é ambiente para mim não. E ele caiu em si, eu vou voltar. E olha o interessante aqui, o que ele diz no verso 17: então caindo em si. Ninguém pregou para ele não, ninguém foi atrás dele não, ninguém foi lá ministrar para ele, ninguém foi fazer uma visita para ele. Muitos de nós, quando nós somos filhos do rei, nós somos chamados, nós somos comprados, e quando você está numa situação que está contrária àquela que você está acostumado, você cai em si sozinho, não precisa de ninguém pregar para você não. Você mesmo vai entender que aquilo não é ambiente para você, e você caindo em si. E é o que ele diz: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei. Eu quero te dizer, não basta ter só o arrependimento no seu coração, você tem que se colocar de pé. Você tem que se levantar desse lugar onde não foi Deus que te colocou. Não basta ouvir a palavra, não basta falar a palavra, você tem que viver a palavra. Você tem que viver. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele se arrependeu. Opa, peraí, não, vou voltar. Eu vou voltar. Por que ele fez isso aqui? Essa está a diferença do filho pródigo com o filho mais velho. O filho mais velho não conhecia o coração do seu pai. E sabe por que o filho pródigo estava disposto a voltar? Porque ele conhecia o coração do pai. E quando você conhece o coração de Deus, você encontra um Deus perdoador. Você encontra um Deus resgatador. Você encontra um Deus salvador. E você encontra um Deus libertador sobre a sua vida. E foi isso que ele fez. Vou voltar. E ele, voltando-se, foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecendo dele, correndo o abraçou e o beijou. Queridos, essa parte aqui é linda. Essa parte aqui é linda. Imagina. O pai estava vigiando o caminho. O pai estava ali vigiando o caminho. Sabe o que quer dizer com isso? Porque o pai conhece o filho. Você vai? Vou. Não está isso aqui na palavra não, viu, queridos? Mas é algo que eu estou conjecturando aqui. Uma conjectura. Assim que o filho saiu pela porta, sabe o que o pai fez? Chegou nos seus criados e falou: pega um novilho, leva esse novilho e começa a cevar ele. Mas, Senhor, para que nós vamos cevar um novilho? Nós não temos o que celebrar, porque o novilho cevado, o bezerro cevado, ele só tinha uma finalidade: para celebrar, para alegrar-se. Não era um bezerro como você, vou matar esse bezerro aqui para vender sua carne, ou estou com vontade de comer um churrasco, vou matar esse bezerro aqui para que a gente possa fazer um churrasco dele, ou então eu vou matar esse bezerro aqui para alimentação do mês. Não. O novilho cevado, ele tinha uma função. Ele era imolado simplesmente para celebrar. E assim que o filho fechou a porta, que ele saiu, o pai se levanta e vai até os seus serviçais e fala: escolhe um novilho bem bonito e começa a engordar ele, começa a cuidar dele, começa a cevar ele. E outra coisa, pega uma roupa de linho bonita e guarda, deixa essa roupa de linho guardada. Pega um anel bonito, deixa o anel guardado. Pega sandálias também e deixa essas sandálias guardadas. Ninguém entendeu, mas o pai entende. O pai entende porque o pai conhece o filho, o pai sabe e conhece o coração do filho. E o interessante é que o pai não foi pego de surpresa, porque o pai estava no caminho. Ao longe, o pai enxergou o seu filho. E o interessante é que quando o pai o viu ao longe, o pai correu ao encontro do filho. Quer dizer o que? O pai já estava esperando. Jesus está te esperando de braços abertos. Para você que andou longe, para você que andou por outros caminhos, Jesus está de braços abertos te esperando. Ele nunca colocou outro no seu lugar. O seu quarto não foi desmontado. As suas coisas não foram vendidas, porque o pai tinha certeza que você iria voltar. Você ia sentir falta da sua comida, você ia sentir falta do cheiro da casa, você ia sentir falta do ambiente que o pai tinha preparado para você. E o interessante, que quando o filho chega e fala: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Neste momento, o pai corta a fala dele e não permite que ele fala o restante. Ele já estava com a fala programada, queridos. Ele já estava com tudo programado. Eu vou chegar para o meu pai e vou falar isso para ele. Olha o que ele pensou em falar para o pai: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ia falar isso tudo. Aí ele corre para o pai, olha o que ele fala. E o filho lhe diz: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse momento o pai não deixa ele nem completar. Sabe por quê? Porque aquele que se arrepende e volta atrás nunca vai ser tratado como um empregado. O pai nunca vai tratar ele como um empregado, é sempre como filho. Aquele que se arrepende tem lugar de direito na mesa. Aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, o pai o abraça, de modo algum lança fora. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Enquanto você que se arrependeu, enquanto está preocupado em dar uma desculpa para o seu pai está mandando fazer a festa porque você voltou.
Enquanto você está preocupado em dar desculpas, o seu pai está mandando fazer a festa. E o que o pai diz? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, aquela roupa que o pai já tinha guardado. Vou correr aqui. A roupa que o pai traz é linho, porque a roupa de linho era a roupa do justo, era a roupa daquele que se assentava à mesa com o rei. Essa roupa que Jesus tem colocado em nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós voltamos atrás do nosso caminho mau, Ele troca as nossas vestes, queridos, e põe em nós roupas de honra. Apocalipse capítulo 19, verso 7, depois você lê lá, da roupa real, da linhagem. E o Senhor, e o Pai diz: coloca-lhe um anel no seu dedo. O que significa esse anel no dedo? Foi estabelecida de novo sobre ele a autoridade. Ele teria autoridade de novo de filho. O anel no dedo, pai coloca de novo a autoridade sobre o filho. Não, simplesmente eu poderia te aceitar, não, você é meu filho, tá, mas você sabe que você perdeu tudo que você tinha, você sabe que você não tem mais direito a quase nada. Mas não, quando o pai coloca um anel na sua mão, é um anel de autoridade. É Deus trazendo autoridade para ele de novo. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu posso ter andado fora dos caminhos do Senhor, ficar 10 anos fora. A partir do momento que eu me arrependo e volto para o Senhor novamente, o Senhor restabelece de novo a autoridade sobre a minha vida. E o Senhor diz: vai lá, pega a sandália e coloca uma sandália de novo nos seus pés. Sabe por que a sandália nos pés, queridos? Porque escravo não podia andar de sandálias. O escravo, o servo, não podia andar de sandálias, era descalço. E o filho não era tratado como servo, era tratado como filho. Põe uma sandália nos seus pés. Sabe o que é sandália nos pés? Disposto a fazer a obra, disposto a trabalhar de novo para Deus. Lembra lá do povo quando ia sair do Egito? Cinja-te com seu manto, cajado na mão, sandália nos pés. Prepara para marchar, prepara para andar de novo nos caminhos do Senhor, prepara de novo para falar da palavra do Senhor, prepara para ir para o Senhor, aonde o filho mais velho não quer ir. Prepara para ir longe, prepara para curar e salvar aqueles que estão comendo comida de porcos, prepara para resgatar aqueles que, como você, pegaram toda a sua herança e gastaram no mundo. Prepara os seus pés para ir buscar esses aí também. Então o pai diz: traz também o novilho cevado, traz o bezerro cevado. Ele não fala traz um bezerro cevado, não. Quando ele fala o, quer dizer que só tinha aquele preparado para este momento, aquele preparado para essa circunstância. Traz ele, porque hoje é motivo de nós nos alegrarmos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Então, para você que estava vivendo com uma situação como essa, desespera não, calma. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração, Ele conhece as suas fraquezas. O novilho já está sendo engordado, a roupa e o anel e a sandália já estão guardadas esperando você voltar. E quando você voltar, vai ter festa, amém? Vai ter festa. Nós vamos nos alegrar juntos. Nós estaremos aqui de braços abertos, esperando por você. Que essa palavra possa ser resposta para a sua vida, ser resposta para o seu coração aí, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém? Dentro do tempo? Beleza. Olha que maravilha.
tive que correr aqui, tinha muita coisa para falar aqui, mas, queridos, eu tenho que aprender a ministrar rápido aqui, com 30 minutos. Tem que aprender. Mas não é por muito falar, né? A palavra do Senhor está sendo entregue aí, em nome de Jesus. Vamos aos nossos avisos, então. Domingo, é o terceiro domingo mesmo? Domingo, é por aí, domingo. Não sei se é o terceiro ou se é o quarto, a gente perde até a noção do tempo. Nós estaremos aqui às 19 horas. 19 horas, terceiro domingo do mês, às 19 horas, para adorar ao Rei. Queridos, adorar ao Rei, celebrar a Ele, conhecer um pouco mais do seu coração. Amém? Então, domingo nós estaremos aqui às 19 horas, cultuando ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, dá tempo de cantar uma canção? Se for picando aí, vamos cantar mais uma canção? Amém? Para despedirmos neste momento, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e esteja sempre sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo estejam reinando sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar declarando uma canção aqui, e fica à vontade para adorar o Senhor na sua casa. Aleluias.
graça e paz.